Boa noite, Andrea Toscanini, para mais um Sleep Talk. E hoje nós temos uma convidada especial que é a doutora Letícia e nós vamos falar sobre o sono na criança e no adolescente. Vou dando as boas-vindas para todo mundo. Obrigada. Vamos esperar a doutora Letícia entrar. Doutora Letícia já chegou. Oi! Letícia, boa noite! Boa noite, Andreia! Tudo bem? Tudo jóia, você? Tudo bem. Num assunto gostoso demais, não Né? é? Que às vezes até um pouco esquecido, como anda o sono das crianças, a gente se preocupa com tanta coisa, né? Essa coisa do home office, da empresa, e as crianças às vezes não tem como falar pra gente isso que elas estão sentindo, né? Às vezes o sono pode até ser uma manifestação deles, né? Deles dormirem mais ou menos, ou ficar mais ansiosos, repercute tudo no sono. E eles não conseguem expressar isso, né? Como é que É você acha verdade. que o sono das crianças, pelo que você viu, com esse isolamento, com essa história toda, o que você acha que está tendo de repercussão? Andreia, eu tô vendo muito, eu vejo no consultório, eu vejo pacientes que já trataram insônia, tinham melhorado, as crianças, né? Elas estão mais ansiosas, isso está manifestando no sono. Isso tá super claro, tá muito comum a gente ver eles terem crianças ou que não eram insones ou que eram insones e estavam melhorando, ou pelo menos estavam num caminho de melhora e estão no sono manifestando a ansiedade que elas estão vivendo. Isso está ficando muito claro. Então, hoje mesmo eu atendi um caso que é exatamente o símbolo disso. Uma criança que nunca dormiu muito bem, a mãe tinha uma relação com ela com uma certa dificuldade de colocar alguns limites. Ok, até então a mãe suportava bem, mas no período da quarentena nem tem tanta relação com gasto energético, nem tem tanta relação com as questões circadianas, como a gente costumeiramente vê, então tem exposição à luz nos horários adequados, não exposição também em horários adequados. E o que está acontecendo é que a mãe nota que durante o dia a criança está mais demandante, a criança está mais dependente, está mais querendo, e de noite está ficando muito pior a relação com o sono. Isso está Então, muito assim, para claro. alguém, como é que uma pessoa que não trabalha com sono pode perceber que a criança está manifestando algum comportamento diferente? Porque assim, a gente vê que durante o dia eles têm comportamento diferente, e isso pode ser fruto de uma noite mal dormida. Então, a gente trabalha com isso, consegue identificar com um pouco mais de facilidade. Para quem não trabalha com sono, como é que eu identifico que uma criança não está dormindo bem? A gente tem padrões de não dormir bem, né? Gerais, bem gerais. O primeiro é, o homem adulto tem uma sonolência excessiva, a mulher manifesta mais fadiga, a criança irritabilidade. Então, essa irritabilidade é um ponto muito importante. Então, isso é muito claro da gente ver, até em crianças que não têm problemas do sono, por exemplo, não tem uma insônia estabelecida, não tem uma questão muito assim. Mas você vê que numa noite que ela não dormiu bem, ela não está mais irritada no outro dia, mais impaciente, menos criativa, com menos vontade de fazer as coisas, né? Agora, isso de forma crônica, a criança não só manifesta isso, mas manifesta principalmente a irritabilidade. Uma irritabilidade constante precisa ser olhada com cuidado, com calma na criança. É claro que irritabilidade pode também ser pode ser manifestação de outras coisas, mas o sono, ele primeiro mexe no humor. A alteração do sono, a primeira, a mais refinada das alterações que o sono dá é o humor. E na criança, essa Uhum, alteração do humor vai se manifestar com irritabilidade. Porque a criança não compreende o que está acontecendo. Ela não está se sentindo bem uhum. naquela situação, ela não consegue se manter acordada, ela não consegue se manter atenta e ela não sabe como lidar. Esse manuseio do próprio sentimento ainda não está tão bem estabelecido. Então, aí ela fica irritada. E é isso que acontece. E, e aproveitando essa coisa que você falou da compreensão da criança e da expressão dele, eu imagino assim, né, que o ambiente familiar tem um impacto muito grande nos hábitos de sono da criança, né? A gente sabe. Então, às vezes, a criança pode não compreender, por exemplo, por que ela precisa ir para a cama a determinado horário e o resto da casa não. Então, Uhum. nos hábitos de sono, o que a gente precisa ensinar para a criança desde bebê
para tentar melhorar essa compreensão e melhorar a relação dela com o sono nesse processo todo, né? Ou seja, a partir de quantos meses que a gente começa a mostrar para o bebê essa coisa de afunilar o sono para o período noturno? Como é que a gente trabalha com a criança pequena, ela entender que está na hora de dormir, ela se sentir segura para dormir? Como que funciona isso? Isso tem que ser desde o começo que a gente consiga, tá? Isso precisa ser desde o começo possível. E quando é esse começo possível? Então, quando a criança nasce, ela não tem níveis detectáveis de melatonina. São muito poucos, que é o hormônio que vai fazer uma boa parte do trabalho da sincronicidade circadiana, né? Com 3 meses de vida, ela começa a fazer essa liberação, ou seja, ela começa a conseguir ter uma diferenciação mais clara do claro e do escuro, e, consequentemente, o sono mais no escuro e a vigília mais no claro. Algumas crianças conseguem antes disso? Conseguem, por fatores ambientais, por ser um fator endógeno, mas é cerca de 3 meses que isso começa. A melatonina também tem um efeito relaxante no intestino, então aquelas cólicas passam mais, que é comum na infância ter cólica, né, no começo da vida. E aí, dos 3 aos 6 meses, a melatonina vai se consolidando, sendo que a partir do 6º mês de vida, a criança conseguiria ter um período principal de sono no período noturno, porque ela já tem um nível mais estável de liberação de melatonina, ela já consegue liberar grelina, leptina, insulina nos momentos que mais próximos do adulto, ou seja, ela consegue sustentar um jejum do sono por um tempo mais prolongado. Porque uma questão que sempre pega quando a criança é muito pequena é a mamada, né? O aleitamento materno, principalmente o aleitamento materno exclusivo, né? A livre demanda, que é o que a gente prega, né? Como pediatra, a gente prega a livre demanda. Então, até o 6º mês, a relação da mamada com o sono é muito próxima. Mas a partir do 6º mês, a criança já consegue suportar esse jejum do sono, então ela já conseguiria ter esse período principal de sono mais consolidado no período da noite, tá? Não quer dizer que a gente não possa colocar alguns hábitos, tá? Quando a criança é recém-nascido, não. Ela mama e dorme mamando. Mas quando a criança vai ficando um pouquinho maior, que a mãe percebe que o peito não é mais um alimento, ele já virou a chupeta, ele já virou outra coisa, tudo bem, pode virar carinho, acalento, mas não pode virar indutor de sono mais velho, né? E aí é que é o ponto, porque aí é que a gente perde uma grande oportunidade, que é de ensinar as crianças a adormecer. Esse é um ponto importante do ensinar a criança a adormecer. O ponto desse de ensinar a criança a adormecer, eu sempre falo isso, eu bato nessa tecla muito. É a tua cara, essa palavra adormecer. Não, Andréia, também, incorporei. Pode incorporar, por favor, todo mundo que quiser incorpore. A gente tem que ensinar a adormecer, a gente ensina a andar, a falar, a comer, é verdade. Mas adormecer a gente não ensina. E essa relação com adormecer é muito relação com a lida com o estresse. A criança identificar que aquilo que ela está tendo é sono e que com aquilo ela não tem que lutar, ela tem que ceder e dormir, é um ensinamento muito importante que às vezes os pais não têm. A gente não pode esquecer que a gente é filho da Revolução Industrial, que privação de sono é o nosso sobrenome na sociedade moderna, exposição à luz é nosso sobrenome. A gente não pode esquecer que nós não sabemos adormecer. Como é que a gente vai ensinar o que a gente não sabe? Então, esse é um ponto um pouco mais macro, que cai exatamente no que você falou. A gente não se entrega, né? Essa semana a gente teve uma discussão do grupo com o pessoal da psicologia e elas falaram uma metáfora que é incrível. Que é bem, a gente pode aplicar para criança e para adulto, né? Que é assim, imagina que você está fazendo um cabo de guerra, você contra um monstro enorme, super forte, gigante, e você tá lá puxando o cabo. Ele é o cabo de um lado e você é do outro, ou seja, você não está se entregando. No meio de vocês tem um buraco enorme. Se você cair no buraco, você vai ficar caindo para sempre. Então, assim, você não pode cair no buraco. Você puxa, puxa. Só que, na verdade, o que você não lembra é que se você soltar a corda, tá tudo bem. Exatamente. É só você soltar, né? É só você se entregar. E isso a gente não faz também, o adulto, né? Então, é um pouco... O que a gente vai ensinar
se a gente não Que a faz gente não também, né? sabe. Eu Por falo isso que eu isso acho que a para as casa mães. também tem esse É, papel é, importante, né? é. O que acontece é que eles acabam imprimindo estresse no processo de adormecer. A criança imprime, os pais imprimem esse estresse. E nesse ponto é que cai exatamente. Todo mundo dorme como? Caindo no buraco. Que buraco? Do cansaço extremo. É. É o cansaço extremo. O buraco da metáfora é o cansaço extremo. Você é vencido pelo cansaço. Muitas vezes, os pais chegam no consultório para tratar de múltiplos despertares, né? A criança tem múltiplos despertares e não tem nenhum sinal de parassonia. Ok, então, insônia, né? Vamos falar de insônia. Isso é insônia, provavelmente. Aí a mãe fala, mas doutor, ele adormece bem. Mas tem múltiplos despertares. Bom, você tem que entender uma coisa. Múltiplos despertares todos temos à noite. Todo mundo tem. Acabou um ciclo de sono, a nossa chance, nosso limiar é fácil despertar. Sim. Agora, voltar a dormir é que não é fácil. Então, esse processo, esse reconhecer isso e fazer alguma coisa sobre isso e conseguir dormir é que é o ponto. Mas os pais Uhum. não conseguem fazer com eles e não conseguem, porque isso também é uma lida de você conhecer você mesmo, o seu corpo, o que que você tá, qual é a tua necessidade? Você reconhecer, por exemplo, comer quando você tem fome e não por outro motivo, porque está ansioso ou coisa assim. É a Uhum. mesma coisa, você tem que se reconhecer. Você tem que se reconhecer em tudo isso. E agora reconhecer seu cansaço e ceder a ele e também ensinar a criança a se reconhecer, né? E falando um pouco dessa fragmentação, a gente teve algumas perguntas sobre esse estímulo excessivo que as crianças estão tendo com as telas, em todas as faixas etárias, que antes a gente conseguia controlar muito mais, né? Porque a gente Uhum, conseguia colocar um horário, você vai usar 1 hora, 2 horas por dia, dependendo da faixa etária. Só que agora eles têm a aula na tela. é. E aí a gente tem várias faixas etárias. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 12 anos que ela teve aula o semestre inteiro, das 7 da manhã até 1 da tarde, todo, assim, de segunda a sexta, então ela ficou exposta aquele período à tela, invariável. Claro que eu tenho menores que ficam 1, 2 horas, 2 horas e meia, só que eles não conseguem entender que esse tempo de tela tem que sair do tempo de tela diversão deles, né? Então, Uhum, assim, eles ainda pedem pelo videogame que eles tinham, quer dizer, é um impasse, né? Porque a gente está tirando é. deles a convivência com os amigos, o social da escola, toda aquela liberdade que eles tinham. E aí a gente ainda tenta um pouco, a gente ainda se sente na obrigação de tirar um pouco aquele momento de diversão em tela, que é uma coisa Uhum. inevitável. Eu não vejo como voltar atrás nisso nessa geração que está vindo, mas que também tem um impacto, né? No adulto, a gente fala muito que eles têm 3 componentes, né? Que tem a questão da luz azul, que a gente pode aprofundar um pouquinho, Uhum, tem o conteúdo estimulante, e o uhum, conteúdo é estimulante porque você vai procurar aquilo que te estimula, você tem a claro. internet. Uhum, Então, se 5 pessoas estão no celular, 5 pessoas com o melhor conteúdo estimulante para cada uma delas, porque eu vou atrás dele, né? claro. E o outro ponto, que inclusive foi um ponto que eu descobri esse ano com o Dr. Daniel Vigo, na Uhum. primeira live que eu fiz aqui pela PM, é que já está comprovado que a tela, ela promove a adicção. Sim. Então você tem em adultos aquela necessidade de pegar no celular, como se fosse uma insônia de associação, sabe? Tem a Uhum. necessidade de pegar no É. celular um pouco antes de dormir e tudo mais. Então vamos falar um pouquinho das telas nas crianças em cada faixa etária? Olha, Andréia, a recomendação, pelo menos da Sociedade de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, é que não tivesse a tela até 2 anos, até o momento atual. O momento atual significa, a gente tá, tudo bem, a gente mora em apartamento, quase todo mundo mora em apartamento. Mas aí, por exemplo, você tinha uma área lá embaixo para descer, para brincar, para correr no parquinho. Não pode. Criança não pode descer, as áreas comuns estão fechadas. Você não pode fazer nada. O que você vai ter de diversão? Seu filho não tem companhia. Às vezes, para crianças menores, deixar um desenho, ele está ouvindo um barulhinho que ele gosta, mas ele está Olha que brincando. legal. Ou alguma Uhum. coisa assim. Acaba virando uma certa companhia por alguns períodos de tempo. Das crianças um pouquinho maiores, a gente também não pode privá-los tanto de tudo isso. É demais. Eu acho que agora a Sim. gente está num momento de exceção. Agora a gente está pedindo uma socialização virtual para os filhos. Então, a gente vai ter que reduz um pouquinho o tempo da tela diversão,
mas mantém. E aí, então, o que você usava antes reduz um pouquinho. Uma outra coisa boa que está acontecendo é que as crianças estão aprendendo a estudar sozinhas, coisa que muitas vezes as crianças não Sim. sabem, não sabiam, não eram muito estimuladas, pelo menos na nossa cultura aqui, as crianças não eram estimuladas a sentar sozinhas, a ter essa interação. Porque a interação é importante no mecanismo neural, porque é daquele feedback, ele vai e vem, vai e vem. Sim. É diferente dele só estudar no caderno, né? Que ele só vai, pouco vem. Vai depender muito do nível atencional, do span atencional, e que varia de acordo com a faixa etária, para eu conseguir manter isso. Então, nesse sentido, teve isso de bom, né? Teve isso de Uhum. positivo. Deu mais Mas a gente. independência. Exatamente. E os ensinou a ver como que eles têm que se esforçar por muita coisa e serem menos passivos. Então, isso que é interessante. Diminuiu deles, os que não jogam videogame, por exemplo, uma certa passividade. Diminuiu essa passividade com a tela, porque ele interage com o professor Sim. traz de volta. Mas esses mecanismos que acontecem no adulto são iguais aos da criança, tá? Intensidade de luz azul, feixe de luz azul, bloqueio da via da melanopsina para liberação de melatonina, igualzinho, a Uhum. mesma coisa do conteúdo. E essa questão da dicção, principalmente no videogame, ela é importante, porque são estímulos e respostas muito rápidos. Então, você dá um estímulo, você tem uma resposta. Você, por exemplo, foi com o bonequinho para o lado, o bonequinho foi, mas aí já teve um outro inimigo que trouxe não sei o quê, uma florzinha que caiu, alguma coisa que E é aconteceu, ou engraçado seja... que às vezes a gente senta para tentar entender um pouco esse Uhum. universo, né? Eu um dia me propus a jogar videogame com meu filho de 9 anos. É tão É, rápido que é. você não consegue acompanhar. A gente não consegue acompanhar aquele raciocínio da tela que eles têm. É uma coisa incrível. É, e você vê que Incrível. isso é uma progressão e isso é um hábito cerebral. É um hábito de que você tem estímulos e resposta num delay de tempo de tantos milissegundos. E é exatamente isso, ó, eu estimulo rápido, respondo rápido, estimulo rápido e respondo rápido. Ou seja, essa velocidade, o fato de estar nesse vai e vem muito rápido, é aditivo. Você consegue Uhum. ficar de fato viciado. Então, esses E cuidados a gente tem que ter e observar também. e os maiorzinhos, por exemplo, 10, 11, 12 anos, por exemplo, que eles ficam mais em rede social, TikTok. Eu acho que um pouco aumentou muito pela falta do contato social, interpessoal, né? Uhum, E você acha assim, em termos de horários, vamos ajudar aqui os pais. uhum. Como é que a gente faz com os horários para não prejudicar o sono? É claro que eu imagino que nesse momento todo mundo atrasou um pouco a fase, né? Atrasou, é. Então, talvez a gente não possa exigir horários tão rígidos para a criança Uhum. dormir, mesmo porque ela não precisa acordar tão cedo, porque toda aquela logística pré-escola não está acontecendo, né? E agora algumas escolas estão de férias. Então, o que que você sugeriria em termos de horários para a gente não prejudicar tanto o adormecer? E aí a gente tem algumas perguntas de ritual de sono relacionadas a pijama, a história. E aí a gente pode entrar um pouquinho no ritual do sono. Tá, se possível, mas eu sei que para muitas estruturas familiares isso não é possível, eu costumo orientar e tentar acertar isso com os pais, tentar conversar isso em consulta, quando eu oriento essa questão, evitar após as 19 horas, ou seja, 7 horas da noite. Não é possível, eu sei que isso às vezes não é realista para alguns pais, para algumas estruturas de família, mas se possível é isso. Porque é a hora que a gente está tendo a melatonina começando, é a hora que eu não vou atrasar muito o início da liberação da melatonina e, consequentemente, o pico, né? É isso, principalmente agora no inverno. Se fosse no verão, às vezes até um pouquinho mais tarde, mas agora no inverno que escurece mais cedo, a gente Escurece tende cedo, é. a dormir mais, a gente sabe, pelo ritmo circadiano, a gente tende a dormir mais durante o inverno. Então, eu deixaria, sabe, eu colocaria nesse horário. E transformaria a casa inteira em uma atividade, não assim, olha, aproveita para jantar uma coisa leve, depois conversar sobre alguma coisa, ou fazer quebra-cabeça, fazer joguinho de desenhar, fazer Atividades, é, atividades mais calmas, falar mais mais calmas. baixo, diminuir a Exatamente. luminosidade da casa, né? Isso, tudo isso para favorecer o relaxamento. É incrível como a gente Uhum. não coloca isso numa prática diária ou não valoriza isso. A gente sabe que isso isoladamente não trata uma insônia, mas ele evita. Ele evita que você durma mais tarde, ele coloca a criança ou o adulto para adormecer de forma mais tranquila. Fazendo uma analogia contrária,
Exatamente. Pensa uma coisa, naquele dia que você está super preocupado pra caramba, você tá pensando, tem um monte de coisa passando na sua cabeça, tá preocupado. Você vai deitar, você vai conseguir dormir? Vai ser difícil. Exatamente, você só vai conseguir dormir se estiver muito agitado, se tiver muito cansado, Relaxado. desculpa, exatamente. Ou é aquele buraco da corda, porque você está estressado. O contrário também é verdadeiro. O acalmar, o relaxar, também vai te fazer isso. Isso não é um processo, o nosso cérebro não desliga de repente. Ele não desliga. E não é fazendo uma noite, 2 noites, são várias noites para o É o cérebro. hábito, né? Exatamente, é o hábito de fazer esta estrutura de reduzir as luzes a partir das 19, fazer atividades menos estimulantes, tentar não ter muito barulho na casa, tentar não ter luzes, telas. Então, tudo isso, fazendo de forma consistente sempre, vai dar para o teu cérebro aquela sensação, puxa, agora é a hora de eu relaxar, eu posso relaxar. Eu posso começar a desligar meu sistema de estresse. Eu não preciso deixar esse sistema tão ativado. Então, isso feito várias vezes. O que acontece muitas vezes? A gente está muito ansioso. Então, tudo bem, eu li que se eu meditar 5 minutos, minha vida muda. Então, vai chegar assim, 19 horas, medito. Ah, tá bom, vou assistir jornal agora. Não adiantou. É paradoxal, Lamento. Não adiantou. Lamento. É o ritual de sono. Vamos falar do ritual de sono da criança? Tem algumas perguntas de pijama. O pijama é legal, a gente usa ele como um sinalizador, né? Um sinalizador de que em breve eu vou dormir, assim como eu coloco jaleco, em breve eu vou trabalhar, né? Eu coloco uma roupa mais assim quando eu vou ficar em casa. Então, são todos sinalizadores, né? Que mais que a gente pode... O que uma criança pode fazer? Ou o que a gente pode ensinar? Porque o legal é ensinar ele a fazer sozinho, né? Exatamente. Como é que a gente pode ensinar a criança a fazer o próprio ritual de sono dela? Isso vai valer para as crianças mais verbais, né? Que elas vão compreender isso de outra forma. As crianças não verbais, elas vão compreender muito mais uma sequência comportamental simples. Geralmente, as pesquisas já mostram uma sequência de 3 passos. Então, crianças não verbais, lá para mais ou menos 3 anos de idade para baixo, 2 anos e meio, 2 anos para baixo, quando a verbalização não é tão consistente de modo a conseguir uma comunicação 100% efetiva, tipo assim, o pai e a mãe traduz, mas o restante das pessoas não traduzem. Então, nessa faixa etária, o melhor é rotina de 3 passos, então 3 passos consistentes, sempre iguais, para você sinalizar ao cérebro que naquela sequência, após aquela sequência, o 4º passo vai ser o adormecer. Esses passos precisam ser com uma relativa independência, eles precisam ser passíveis de reprodução no meio da noite. Então, por exemplo, às vezes, para quem usa chupeta, é o deitar, colocar, por exemplo, deitar, faz um carinho, canta uma música, reza, dá um beijo, alguma coisa e põe a chupeta. Pronto, é deitar, isso e chupeta, são 3 passos. Ou deitar, ler uma historinha e chupeta. Ou deitar, ler uma historinha, dar um beijinho. Sempre igual. Sempre igual. 3 passos nos não verbais. Nas crianças que já são verbais, a gente precisa de uma elaboração e colocá-las como protagonistas, né? A história da sinalização com o pijama, para você sinalizar seu cérebro, é ótima. Isso é ótimo a vida inteira, em qualquer momento. Você pode usar isso como um pré-sinalizador para as crianças mais novinhas, principalmente. Nas crianças maiores, ela já pode fazer parte da tua rotina, porque você não precisa desses 3 últimos passos, né? Então, você pode, por exemplo, coloca o pijama, escova os dentes, deita e lê um livro ou canta uma música. Né? Isso vai ajudar a criança a relaxar. Tem várias terapias que são baseadas em livro, muitas terapias, tem uma gama grande disso e que são bastante interessantes, porque não só estimula a leitura, mas faz com que a criança preste atenção naquilo e desfoque de outra coisa, geralmente o não quero dormir. Né? E o pijama em si, né? A gente tem aqui 2 perguntas a respeito de pijama. Existe alguma diferença no tecido do pijama? Teve perguntas sobre tecido de pijamas de tecidos mais naturais, se são melhores. Eu desconheço se tem alguma pesquisa científica sobre isso. O que tem que estar confortável para a criança e principalmente adequado para a temperatura. Para a temperatura, é isso também. A temperatura é um dos fatores muito importantes do processo circadiano. Ela varia ao longo do dia. Então, a gente não pode estar quente demais, estar frio demais. Então, ela tem que estar bem aquecida. E também do comportamento da criança.
Tem crianças, tem inclusive uma questão motora que vai até entrar numa nova classificação agora da infância, que é aquela criança que se movimenta muito à noite e não tem nenhuma causa que defina isso. Não é uma parassonia, não é um transtorno orgânico. Ela provavelmente vai entrar numa nova classificação, que é essa supermovimentação. Essas crianças que se movimentam muito, de preferência aqueles pijamas de pezinho, que cubra o braço, que ela cubra inteira, porque se ela se descobrir não tem problema nenhum. Eu só recomendaria isso. Mas, fora isso, em relação às crianças que dormem, né? Teve também aqui, que dormem com os pais. Aí é uma questão, a primeira questão é segurança, né? A gente tem que pensar na questão de segurança. Dormir com os pais na mesma superfície não é recomendado em nenhuma faixa etária, tá? Então a gente não recomenda exatamente por conta da segurança, principalmente o menorzinho, tá? Os lençóis, edredons e travesseiros dos pais podem não ser adequados para a criança e mais facilmente eles se sufocarem. Por quê? Porque eles não têm um mecanismo de defesa neural tão bem desenvolvido quanto o do adulto. Então, isso é extremamente importante, é o primeiro. O segundo, eu entendo que muitas vezes os pais colocam, primeiro porque a criança não tem hábito de fazer diferente ou de ser diferente, é assim. Os pais estão muito cansados, acabam colocando na sua própria cama. Então, aí a gente tem que tratar toda essa questão pré para isso daí não acontecer. O que às vezes eu faço, assim, pais que têm crianças maiores, camas grandes, que a presença da criança não incomoda, não interfere, não fragmenta o sono dos pais, você pode chegar com seu filho e falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, dia de sábado, você pode dormir com o papai e com a mamãe. Ou dia de não sei o quê, você pode dormir, ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se é bom, se a família inteira gosta, se cabe no seio de todo mundo, se isso é adequado e a criança já passou da faixa etária de segurança, é importante lembrar isso, passou da faixa etária de segurança, não é mais bebê. Qual é essa faixa etária? Mais ou menos uns 3, 4 anos de idade, a criança já consegue se defender melhor, ela vira melhor, tá? Mais novo do que isso, às vezes ela até consegue, mas eu não colocaria aí. Aí você combina com a filha. Então seria como se fosse assim, um momento familiar, um prêmio, uma atividade, mas não uma rotina. Exatamente. Ó, desculpa, tem muitos pais que falam assim, não, você não pode. Vamos fazer o seguinte, no sábado, quando o papai está de plantão, você pode dormir com a mamãe. Ou no não sei o que, quando tal dia você pode dormir. Então, a criança vai passar a semana inteira esperando aquela noite para dormir com os pais. De felicidade, porque eu posso dormir na cama do meu papai e da minha mamãe. Eu vou acordar aqui. Então, isso é extremamente interessante. E muitas vezes, às vezes, a nossa orientação médica parece muito radical e as pessoas não compreendem esse outro lado. Mas o mais importante é para aqueles que a criança sempre dorme na cama, entender o que levou isso a acontecer. Isso é um ponto importante. Por que chegou a esse ponto? Né? Muitas vezes a gente vê que é essa questão do cansaço do pai, né? A mãe levanta 1, 2, 3, aí chega uma hora que ela não consegue mais, pega, leva para a cama e aí a criança depois não sai ou já vai para a cama, dorme melhor. E aí depois também é importante, não sei, imagino que seja difícil também porque a gente vai estar alimentando um comportamento que em algum momento ele vai ter que ser cortado, né? Porque a gente não pode ter uma criança de 16 anos dormindo entre os pais. Imagina se for uma casa com 3 filhos, né? Tudo vai se complicando. Então, a gente vai colocar um hábito que a gente já vai ter que tirar em breve. E aí vai ter o sofrimento da criança, né? Exatamente. E é importante a gente falar nisso, porque às vezes a gente fala isso, parece muito ortoréxico, ou seja, a gente quer tudo certinho, porque é orientação médica, a gente quer dar... Não é ortoréxico. As crianças que conseguem dormir sozinhas, elas são mais independentes, elas são menos inseguras, tá? E elas são de mais fácil socialização. Isso é pesquisa, várias pesquisas bastante robustas mostram isso. Porque a capacidade de adormecer sozinho é uma habilidade neural, é uma parte do desenvolvimento neurológico, tanto do desenvolvimento somático quanto cognitivo. Então, é muito importante a gente colocar isso, que assim, as crianças que adormecem sozinhas, elas são mais independentes. Elas são mais resolvidas. São crianças mais resolvidas? São aquelas que conseguem adormecer sozinhas. Elas têm essa capacidade. Porque assim como elas conseguem adormecer, elas devem conseguir fazer outras coisas, né? Elas se sentem seguras para arriscar outras coisas, né? Exatamente. Elas são autoconfiantes. Elas confiam em si mesmas. Eu consigo, eu posso. Então, muitas vezes... Quantas vezes a gente pega
criança assim, ah, meu Deus, eu pego, deixa eu dar o bracinho para ela andar, deixa eu dar para ela comer, aí você vê 4 anos ainda tá na mamadeira, 4 anos ainda tá na chupeta. Mas, gente, a gente está fazendo pela criança e não está permitindo que a criança faça por si mesma, É engraçado que né? a gente vê, às vezes, numa mesma família, com 3 filhos, a diferença de desenvolvimento, por exemplo, do terceiro em relação ao primeiro. Né? Então, e mesmo a cobrança, e são coisas diferentes, né? Porque ao mesmo tempo que o último é mais descolado, algumas vezes o mais velho é o mais responsável, né? Porque a gente acaba falando, cuida do seu irmão, não tira o olho do seu irmão, ai, vou fazer não sei o que, dá banho no seu irmão. E o terceiro tem essa coisa de que, ó, caiu, levanta, tá com fome, vai lá e pega um leite na geladeira, né? Então é interessante essa dinâmica entre irmãos, né? E ela se repete, né? A gente vê que na maioria das famílias a dinâmica é assim, né? Os menorzinhos já são os mais independentes, mais descolados, mais sociáveis, né? Os mais velhos são mais... Né? É engraçado isso. A gente, quando tem filhos, o mais velho recebe. Eu sempre falo, gente, ser filho único, tadinho da minha filha. Minha filha é filha única. Mas eu penso exatamente isso. Né? Recebe toda a nossa ansiedade. Nem olha, Andréia. Mas a filha recebe toda a nossa ansiedade. Aí fica desse jeito. E a gente coloca assim: meu Deus do céu, esse problema é meu, não é dela. Por que eu tô transportando para ela? A ansiedade é minha, sabe? Sim. Deixa eu te perguntar também aqui, aproveitando que você é neuropediatra, tem algumas pessoas que estão perguntando como é que funciona com a criança que tem TDAH, com a criança autista, o que a gente pode, em cada universozinho, ajudar eles a adormecer? Tá. A criança autista, tá? Vou começar com a criança autista. A criança autista é muito mais sensível, tá? Ela é muito mais sensível à luz, ela é muito mais sensível à rotina, ela é muito mais sensível à consistência ou inconsistência. Então, primeiro, a gente tem que dar para a criança autista uma rotina consistente. Tem que ser sempre igual. A criança vai aprender nessa sequência de comportamentos e essa sequência vai deixar ele seguro. Então, ele vai colocar, depois dessa etapa, eu sei que vem essa, eu sei que vem essa, eu sei que eu vou deitar. Então, isso é bastante importante. Outros trabalhos que a gente vê também são mais recentes, além dessa consistência, a sensibilidade à luz impacta diretamente na produção de melatonina e, consequentemente, no início do sono. Então, muitas vezes, criança com autismo precisa acabar usando melatonina, tá? Mas, se a gente for pensar em, puxa vida, essa dificuldade do adormecer na criança com autismo e como é que eu vou tratar, sempre vai ser o tratamento combinado, TCC, ou seja, técnicas cognitivas comportamentais, que pode ser rotina positiva, que pode ser extinção, se não tiver um comportamento bom, pode ser despertar programado. A técnica a gente vai escolher para o caso de insônia específico, aí é um pouquinho mais complexo. Mas sempre vai ser TCC mais melatonina. Porque a gente tem que trabalhar essa sensibilidade luminosa. Então, o autista... É muito interessante essa sensibilidade luminosa deles, né? Lembra que a Carol, a nossa residente de 2018, você lembra que ela fez um trabalho de um adolescente com autismo? A gente até apresentou no congresso, foi os resultados. Aquele lá do coiso. Eu lembro, Isso, Então, assim, realmente eles manter uma rotina de exposição. E no caso, tela, né? Porque... no caso dessa paciente, eu não tenho tanta experiência com paciente autista, mas ela tinha um tempo de tela aumentada, mas ela usava a tela como uma ferramenta de comunicação, né? Então isso acabava atrapalhando um pouco o sono dela também, tem esse impasse, né? A gente tem que ter esse cuidado. Algumas telas hoje em dia a gente sabe que tem um bloqueio específico da luz azul, então a gente precisa modular isso muito bem, tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Ou então, inclusive nas comunicações alternativas, se ela puder, no período noturno, usar os cartões no lugar da tela, sabe? Se ela souber que desse momento eu só vou usar cartão, não vou usar tela, também é interessante. Mas a gente precisa ter todos esses cuidados. Com relação ao TDAH, então, em linhas gerais. Tá, então assim, o autista é um ritual de sono consistente, reforçado, repetitivo, para ele poder fixar aquele comportamento e algumas vezes associar melatonina e técnicas da TCC, né? Isso. E pro TDAH? Tá. O TDAH, só fechando do autismo, isso é importante para eles, muito mais importante do que a gente tentar fazê-lo relaxar.
tentar fazê-lo, ensinar isso. Essa capacidade exigiria uma abstração que nem sempre a gente vai ter no autismo. Então, por isso que a gente tem que reforçar muito a sequência de comportamento e a melatonina junto, tá? Então, são as duas coisas que geralmente a gente usa. Para criança com TDAH, a questão é um pouquinho diferente. Existem algumas teorias não comprovadas, mas alguns estudos que mostram que os TDAHs tendem a ser mais vespertinos. Então, eles tendem, de fato, a ter maior atividade, a cognição estar melhor no período da tarde. Consequentemente, vão fazer mais coisas, vão ficar mais agitados, vai ficar bem mais delicado no período da tarde. Existe uma forte associação do TDAH com síndrome das pernas inquietas também, que é aquela necessidade de movimentar, aquele incômodo e necessidade de movimentação para que ele melhore nas pernas, que acontece no final do dia, né? Então, existe uma associação importante de TDAH e SPI, síndrome das pernas inquietas, o que acaba também atrasando mais ainda o sono. Mas, além disso, a gente tem a tendência da criança com TDAH, principalmente de predomínio hiperativo, né? Existem 3 tipos de TDAH. O TDAH de predomínio hiperativo, de predomínio desatento e o combinado, que tem a combinação dos 2 sintomas. Então, principalmente, o TDAH de predomínio hiperativo, que é mais do menino, ele tende a ter mais insônia e ser mais resistente, porque geralmente também o do menino tem uma comorbidade chamada TOD, que é o transtorno opositor desafiante. Então ele vai chegar na hora da cama, a mãe vai falar que é para ir, eu não quero ir. Ele vai querer o oposto do que está sendo colocado para ele. Então os sintomas de TOD também vão atrapalhar bastante. Então no TDAH a gente tem esse perfil circadiano, que talvez até tem trabalhos querendo colocar ele como que o TDAH também tem uma manifestação um pouquinho circadiana, são trabalhos muito incipientes, mas tem esse perfil de ser mais vespertino, associação com o TOD e associação com síndrome das pernas inquietas. Repete, Letícia, repete um pouquinho que eu acho que a tua conexão travou. Você começou a falar que talvez o TDAH tenha um comportamento um pouco relacionado ao ritmo circadiano, que os trabalhos recentes... Eles são muito incipientes nisso daí, mas são promissores em ver como a manifestação do TDAH acontece nas 24 horas e esse predomínio da agitação no final do dia, dando consequentemente a insônia, né? Então, isso é um ponto. O outro ponto é essa forte associação com o TOD no predomínio hiperativo, que ele vai querer o oposto do que for dito para ele, né? Ele vai querer desafiar, ele vai querer ser o oposto. E a questão da associação com a síndrome das pernas inquietas. Aí, disso daqui, para fazer uma insônia, é 30 segundos, né? E como é que a gente ajuda eles no ritual do sono? Olha, é a mesma TCC que a gente aplica no dia para a criança, a gente vai aplicar durante a noite, já com aquelas formatações para TCC para insônia. Então, assim como TCC muitas vezes com medicamento é tratamento para o TDAH, a mesma coisa vai ser para insônia relacionada ao TDAH, ou dificuldade de adormecer. E a criança com TDAH, ela consegue ter uma compreensão dessa etapa do relaxamento? A gente consegue fazer isso com ele quando ele tem aquele componente mais hiperativo? É difícil, é difícil. Muitas vezes a gente usa para eles, tenta usar técnicas de mindfulness, né, durante o dia, para que ele consiga ter essa compreensão. Mas muitas vezes, Andréia, a gente tem que entrar com medicamento. Dependendo do grau do TDAH, do grau que ele tá, a gente acaba usando outros medicamentos, tipo clonidina, né? Às vezes melatonina ajuda, mas clonidina acaba sendo mais primeira linha. Tem uma pergunta aqui sobre fitoterápicos, não para crianças em condições especiais, mas sim para a maioria das crianças. O que você acha em relação ao uso de fitoterápicos para ajudar o início do sono das crianças? Olha, Andréia, eu tenho uma posição muito enviesada sobre isso. Qual é a minha posição enviesada? Aparecem no meu consultório as que não funcionaram. Então, mas eu acho que um pediatra pode falar isso melhor, o pediatra que faz a pediatria geral, que ele pode pegar as que funcionaram. Por que o que eu vejo, eu já vi vários trabalhos, já tive em várias aulas, várias discussões sobre isso. Num geral, para aqueles que melhoram, são aquelas crianças que são ansiosas nas 24 horas e elas manifestam sua ansiedade na hora de dormir. Aí, o que acontece? Ela está melhor da ansiedade, ela não vai manifestar na hora de dormir, ela vai conseguir adormecer. É assim que eu vejo quando funciona, raramente. Mas eu pego a maioria dos casos que não funciona exatamente para o sono.
né? Mas exatamente como eu te falei, eu sou o viés. O que os trabalhos falam? Eles falam que isso acalma muito os pais, porque veem que estão fazendo uma coisa que é tranquilizante, é natural, é assim, então para os pais isso eles aceitam com mais facilidade esses medicamentos do que medicamentos que são esses que a gente chama off-label, né? Do que os on-label. Aceitam com mais facilidade, então isso já facilita, porque não adianta a gente passar o tratamento e o paciente não fazer, né? A gente tem que passar para ser feito. Então, isso é importante também a gente lembrar. Mas naqueles que são ansiosos e que o sono só é mais uma das manifestações da ansiedade, é muito provável que funcione. Se bem escolhido, é muito provável que funcione. E aí a gente tem aqui uma dúvida sobre o GH no sono. Como é que funciona a secreção do GH e se é mito ou verdade que a criança cresce dormindo? Que delícia essa pergunta. Ai, não é? Essa é legal. É verdadíssima, não é nada mito, é verdade, verdade, verdade. Tanto é que crianças, os otorrinos que estão aqui me ajudem a confirmar, crianças que têm apneia obstrutiva do sono e, consequentemente, têm o sono todo quebrado, todo fragmentado, todo picotado, opera, 2, 3 meses depois faz assim na curva de crescimento. Porque passou a dormir mais. Então, é a contraprova de que, de fato, ajuda muito a crescer. O sono ajuda. Então, durante a primeira metade do sono da noite, principalmente, que é rica no sono 3, a Sandra falou que sim. Ela tá provando que é verdade. Então, e eu com meu marido crescem. endócrino também tô aqui na berlinda. Não é? Então, é verdade, as crianças crescem. É a contraprova de que é verdade. Na primeira metade do sono também, a Tati também. O que acontece? A primeira metade é rica em sono 3. O sono N3 é aquele sono mais GABAérgico, é aquele sono que a gente tem uma atividade cerebral muito lenta e a gente consegue fazer toda essa arquitetura dos hormônios que são mais prioritários pra gente, que é o GH na infância é um dos prioritários. Então, quanto mais estável for, principalmente o sono de ondas lentas, o sono 3, o sono GABAérgico, relaxante para o cérebro, onde a gente tem uma atividade cerebral mais lenta, mais calma, a gente libera os outros hormônios e sim, a criança cresce. Então, quanto melhor sim, dormir, é importante lembrar, mais vai crescer. É importante lembrar que esses 2/3 do total de GH que a gente secreta durante as 24 horas, que se concentra na primeira metade do sono, se mantém até a fase adulta. Então, em determinado momento, o GH deixa de ser tão importante para o crescimento longitudinal, mas ele continua sendo importante em todo o metabolismo, em toda a dinâmica. Ele é um hormônio anabolizante. Então, para o adulto, é importante ter esse GH na primeira metade do sono também, né? Não, então, com GH, certeza. Que mais que a gente tem aqui? O que é Klein-Levin? É para nós duas, Andréia? Para o nosso caso. Klein-Levin é uma síndrome de hipersonia. Então, a pessoa tem muito sono. Só que ela tem muito sono de uma maneira um pouquinho diferente. Não é todo dia, toda hora. É de uma forma cíclica. Então, ela cicla essa hipersonia. Então, ela cicla por mais ou menos uma semana com muito sono. E nessa uma semana, o sono é tanto que ela só se levanta para comer, para ir ao banheiro. Tem sintomas psiquiátricos associados nesse momento em que ela se levanta. Então, ela pode ter sintomas psiquiátricos. E depois de uma semana ou mais, passa. Essa sonolência não se perdura dessa mesma forma. Aparenta, né? A gente tá estudando casos para isso, ter uma ciclicidade, então ser cíclica só, não ser, por exemplo, só anual, então tem alguns sinais que começam a mostrar que isso vai acontecer. E é importante identificar, ela é conhecida como a Bela Adormecida, né? A síndrome da Bela Adormecida. E ele abre o quadro em que faixa etária, mais ou menos? Adolescência. Final da infância e início da adolescência. Às vezes o quadro é um pouquinho mais leve na adolescência, são sonolências menores que caem naquela, meu filho dormiu, foi pra balada ou alguma coisa assim, ficou dormindo mais tempo, 2, 3 dias, meio dormindo, ele só vem aqui para comer e volta. Daqui a meses ou um ano ele tem uma de 5 dias, depois ele tem de uma semana e vai passando. Você sabe que aquele nosso paciente, a gente fez actigrafia nele 2 anos, vários intervalos, né? E aí a gente pegou um arrastamento de fase no exame
que a mãe não identificou como crise. Então, ele tem um componente circadiano importante que, quando não cursa com a manifestação psiquiátrica, quando não cursa com a manifestação de sonolência e com alteração de humor, os pais não vêm. Então, é interessante isso, né? A gente acabou... A gente está escrevendo, já você vai ver. Aquele caso clássico, as pessoas só identificam quando vem o psiquiátrico junto. Quando não vem, não é identificado. É difícil, então, eu acredito... Mesmo só sonolência, né? Pelo que eu vejo na prática, eu acredito que a gente vai mudar as descrições de Klein-Levin para um transtorno circadiano. Mais do que só uma hipersonia. Eu acho que isso vai ter que ser repensado. Aquele trabalho europeu mesmo deixou meio de lado o Klein-Levin, você viu? Ele não colocou nas hipersonolências centrais, né? Eu vi, por isso que eu pensei, eu acho que ele já está no radar deles também. Eu imagino que sim. A gente tem mais aqui. Como influenciar pais reticentes às mudanças de comportamento importantes para melhorar o sono das crianças? Eu estou horrorizada que a gente só tem 13 minutos, não acredito. 13? Andréia! Vamos ser rápido. Como influenciar? Gente... Difícil, né? Vamos partir para a base do que é o que se faz, sempre se faz, o que a gente preconiza, que a gente ensina para os residentes e tudo. O psicoeducacional é a chave, na minha opinião, pessoal. Psicoeducacional é a chave. Monta de uma forma, ou você monta PowerPoint, ou você faz papel, chart, o que você quiser. Mas monta uma forma de ensinar o sono para o seu paciente. Eu acho que isso é um dos grandes trabalhos que a gente tem. Falar na mídia leiga, falar na imprensa leiga, ensinar sono. A gente tem que ensinar as pessoas, todo mundo precisa prestar atenção no seu sono. Então, esse ensinar, você chegar para o pai e falar assim, olha, ou para a mãe, o sono cicla assim, é predominante assim, o processo do adormecer depende de 3 fatores, homeostático, circadiano, comportamental. Esses 3 fatores, eles vão ser requeridos em qualquer momento da noite. Então, a gente tem que estar com eles bem treinados, bem equilibrados. Então, isso é importante e tentar, eu acho que uma coisa que me ajuda muito pessoalmente, minha experiência de consultório, assim, que me ajuda bastante, quando a gente vai falando isso, os pais se identificam com alguma questão. Todo mundo tem alguma questão de sono, porque 100% do ser humano dorme. Então, aí você já pega do pai e traz o pai para a realidade. Olha, o seu sono está influenciado dessa forma, do seu filho está dessa forma. Não se distancie. Você gosta de mostrar as consequências que a criança pode ter? Porque eu, às vezes, falo assim, olha, ele pode ter dificuldade de aprendizado, ele pode ter dificuldade de relacionamento pela irritabilidade. Você fala também, assim, para tentar chamar um pouco o pai para consequência, né? Porque, às vezes, a gente fala muito do conceitual, né, de como que é o sono, tudo, as funções do sono, mas às vezes se a gente não mostra o prejuízo que a criança está tendo ou que ela pode ter dormindo mal cronicamente, talvez às vezes não caia a ficha do pai também, né? Eu acho que assim, são 2 situações. Quando você tá chamando o alerta pro problema, tipo numa pessoa que vira para você e fala assim, não sei se eu preciso, eu acho que não, eu vou na consequência. Aí eu falo geralmente da consequência. Quando é uma pessoa que me procurou porque já viu a consequência, eu procuro botar na ótica mais positiva, não da ótica negativa. Ótimo, eu boto na ótica mais positiva, dizendo assim, a gente tem o que fazer. Isso, as pessoas passam por isso, é uma questão natural, você não tem culpa, porque faz parte do processo. Então essa coisa da culpa é importante para quem você tá falando também. Porque assim, quase 100% das mães vêm se descabelando e falando assim, Letícia, eu não sei mais o que fazer. Eu vim aqui como última opção. O que eu fiz errado, né? O que eu fiz de errado? Hoje eu tinha uma mãe que quase chorou a consulta inteira porque ela falou assim, eu sei que eu fiz tudo errado, mas teve um filho prematuro que estava na UTI e que ela não dava atenção para a criança degringolou o sono e ela estava se sentindo culpada porque estava na UTI com o filho. Olha só. Claro que o da criança não ia estar bem. Nessa daqui, eu não vou. Nesse tipo de abordagem, eu não posso falar do negativo, eu falo do positivo. Claro. O sono é assim, existe isso, a gente pode fazer desse jeito, tarará, tarará. Agora, se eu quero levantar o alerta, se eu estou, por exemplo, para uma palestra de mães que acham que tá tudo bem, que a criança acorda 20 vezes à noite, que lindo, que bonitinho, que não sei o que, que não sei o que. Aí eu faço o outro lado. Falei, gente, olha, isso precisa. É um alerta. Então, aí eu estou levantando o alerta. Então, não sei se ajuda, mas é mais ou menos assim que eu ajo. Tá certo, porque a gente tem que reforçar um pouco também aquilo que está sendo feito de bom na rotina da casa, aquilo que os pais estão acertando, aquilo que a criança, né? É uma adaptar, troca. E adaptar, né?
E adaptar, né? Me fala mais uma coisa, uma pergunta assim capciosa. Gestante, a gestante acaba dormindo mal no final da gestação. E a pergunta é se isso pode ter alguma consequência, algum prejuízo no sono do recém-nascido. Olha, tem uns trabalhos que mostram que o sono do recém-nascido é o espelho do sono da mãe da mãe nas últimas semanas. Inclusive, o trabalho da Clarissa. Acho que, se não me engano, a Clarissa fez. E exatamente isso, que é a reprodução. Então, vai passando, que passa para a criança. Mas, gente, não se preocupem. Porque isso é uma questão de, assim, se a gente não está dormindo mal, quando está gestante, no final, não tem muito o que fazer. O que eu sempre oriento é, tá grávida, acostuma dormir de lado. Desde quando não tem barriga, dorme de lado, porque no final você vai precisar disso, né? Então já habitua um sono diferente, um sono que seja mais tranquilo para você. Se necessário, as meias elásticas durante o dia que vão facilitar teu sono de noite, essas coisas todas. Mas assim, realmente o sono da criança vai ciclar semelhante ao da mãe nas últimas semanas. Mas a gente não preocupa, porque o sono do recém-nascido é polifásico, né? Então, como ele é um sono polifásico, a criança vai dormir, acordar, vai ciclar de qualquer forma, vai ter pouca influência da luz, etc. Então pode ficar tranquilo. Se não usa nenhuma droguilista, nenhum estimulante, sem problema. Joia. Criança tem muito distúrbio de ritmo? Pouco pesquisado, bem pouco pesquisado, tá? Menos do que a gente gostaria, porque tem a questão do sono polifásico que a gente aceita, né? Tem as sonecas que a gente aceita também, então isso faz com que seja pouco pesquisado. Obviamente, mais uma vez, a gente tem um viés de aferição, porque a gente tem um ambulatório de casos raros, graves, etc. Então eu vejo muito distúrbio de ritmo, né? A gente faz muita actigrafia e vê muito distúrbio de ritmo lá no HC. Mas não tem tanto assim que a gente consiga identificar exatamente por esse viés do sono polifásico, né? Tá. Então a gente não consegue dizer o que é normal. Em um minuto, vamos lembrar como que é o sono do adolescente? Tô aqui tensa, tem tanta pergunta, tanta coisa, tá tão legal. Bom, vamos lá. O sono do adolescente é o seguinte, tem uma tríade muito importante, que é quando acontece o que a gente chama de tempestade perfeita. O que monta a tempestade perfeita do adolescente? Primeiro, ele tem um pico de melatonina liberado mais tarde, né? De 1 a 2 horas em relação ao adulto. Segundo, ele é resistente à adenosina. Então, aquele cansaço que nos acumula durante o dia do gasto energético, aquela pressão de sono, ele resiste mais. Então, esse é o outro ponto. E o terceiro ponto é o social que a gente falou. Ele está com outros colegas acordados naquele horário, para ele as coisas são mais interessantes. Então, essa tríade do adolescente faz com que eles estejam na tempestade perfeita. E tem muitos trabalhos, tem vários trabalhos, quem tiver interesse, da Mary Kerskedon, recomendo que leiam todos de adolescência, coloca o nome dela, Kerskedon, no Google. São muito bons e ela fala exatamente de horário de escola, o tempo a mais de sono, o tempo a menos de sono, quanto impacta nas notas, e vários trabalhos mais recentes da Lisa Meltzer mostram o quanto isso impacta, que ela conseguiu emplacar uma lei na Califórnia para começar mais tarde a escola e aumentou a nota das crianças. Ou seja, eles são privados de sono. É impressionante, né? Como é que a gente começa a aula às 7 horas da manhã? Então faz chorar. E quanto mais eles estão, assim, o adolescente, que é o ensino médio, quanto mais ele está no atraso de fase fisiológico e mais ele está na hipersonia, é quando ele começa mais cedo a aula, né? É bem incoerente. É bem incoerente. Procura uma escola de ensino médio que tenha aula de tarde. Você não acha? Pelo menos que comece, às 8h30. 8h30. Uma coisa, né? Não, você não 15 acha. 15 para 7 está começando a aula. É um absurdo. Exatamente. Mas... E aí, e é engraçado que as notas vão piorando ao longo do tempo e ninguém para pensar nisso. Aquela criança que é mais matutina, que tem a sorte de, pelo menos no segundo tempo, estar um pouquinho mais ligada, ainda vai um pouquinho melhor. Agora, os vespertinos... Porque ainda, nessa história inteira, entra o cronotipo, os vespertinos, aí pronto. Aí, coitados, assim, geralmente são taxados de preguiçosos, de não querem estudar, então... Vou fazer mais uma pergunta e todas as outras, as pessoas que estão assistindo podem entrar no Instagram da doutora Letícia e perguntar para ela. Então, meu Deus, vai mudar para eu responder? A última pergunta é assim, vamos aproveitar que tem muito médico, tem muito profissional da saúde e eu acho que sono... Renata. Olha, que máximo.
E tem muitos profissionais da saúde que trabalham direta ou indiretamente. Na verdade, assim, todo mundo que é da área da saúde atende pacientes que têm distúrbio de sono, porque a incidência é tão grande, Se a gente somar a privação de sono, a apneia, a insônia, é muito grande a incidência. Então, o que a gente pode fazer para reconhecer distúrbios de sono? Vamos falar para os pediatras e para quem trabalha com crianças, que hoje é o nosso foco. Então, como é que eu, profissional da saúde, dentista, fono, psicólogo, médico, como que eu consigo reconhecer que uma criança pode estar com algum problema de sono? Para a gente chamar de um problema de sono, a gente tem que ter consequência diurna. Então, durante o dia eu tenho que ter prejuízo. Como a gente falou lá no começo, criança com problema de sono fica irritada, fica agitada. Então, o primeiro ponto de todos vai ser irritabilidade. Você está notando uma criança que tem transtorno de humor, que não está legal, antes de pensar em uma coisa muito mais macro, você vai pensar em questão do sono. É muito mais provável que ela não esteja dormindo bem. Por que não está dormindo bem? Porque tem uma parassonia, que é muito frequente, porque tem uma insônia, porque tem uma apneia obstrutiva do sono, porque tem uma cólica, porque tem um refluxo. Aí vem a gama, tá? Então, tem os aspectos comportamentais. Se a gente for pensar das insônias, mais de 90% o aspecto é comportamental. Se ele não é naquele momento, o perpetuante vai ser comportamental. O precipitante pode até ter sido outro, mas o perpetuante vai ser comportamental. Então, a gente vai ter que pensar. Ou se é pelo outro lado, que é o lado orgânico. Então, a gente sempre vai ter que olhar. Mas a manifestação do distúrbio do sono principal vai ser de dia. Vai ser o funcionamento da criança durante o dia. Tá bom, Letícia, ou a gente termina ou eles derrubam a gente. Foi o máximo. Eu adorei. Teve um monte de gente que falou aqui, Andréia, termina e começa de novo, dá vontade mesmo, porque a gente não pode. Mas a doutora Letícia pode ajudar com algumas perguntas. Quem quiser mandar para a PM, a gente encaminha para ela também. Foi ótimo, foi uma delícia. Ficaram algumas coisas sem responder. O que eu souber, eu vou responder. O que eu não souber, eu vou te mandar. Manda que eu vou fazendo junto. Vou fazendo junto. Bom. Um beijo bem grande para você. Beijo, obrigada, Andréia. Amei. Agradeço todo mundo. Até daqui 15 dias, mais um Sleep Talk. E só vou lembrar que no nosso Congresso Paulista, a doutora Letícia vai fazer um mini curso com muito carinho de sono nas crianças e na adolescência, né? Vai ser 100% criança. Isso, tá bom. Obrigada, Letícia. Um beijo bem grande. Obrigada, Andréia. Beijão. Obrigada a todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.